Bruna Kepper, coordenadora de projetos, bacharel em Sistema de Informação pela Faculdade Anhanguera, possui MBA em Engenharia de Softwares com métodos ágeis pelo IGTI, pós-graduada em Gestão de Projetos e MBA em Gestão Ágil de Projetos pelo IETEC, certificada em Scrum e nos dá a honra de sua participação. Confere aí, que está sensacional. Sejam bem-vindos ao Carreira Tech, onde eu ajudaria você a conhecer melhor o mercado de tecnologia através da experiência de profissionais que atuam diretamente na área. Hoje eu tenho o prazer enorme de estar gravando com uma profissional que eu admiro bastante, uma profissional competente, uma profissional resiliente, que sabe lidar com a pressão do dia a dia e bota pressão nisso. Hoje eu estou aqui com a Bruna Kepper. Bruna, seja bem-vinda, obrigada pela sua participação e por enriquecer esse quadro com a sua experiência, a sua observação de mercado. Então, seja bem-vinda. Obrigada a você pelo convite. Bom, Bruna, eu gostaria que você, de forma resumida, explicasse o que faz um coordenador de projetos. Bom, a função de coordenação ela vai variar de empresa para empresa, mas na maioria das vezes a essência é igual. Onde eu trabalho, o coordenador de projetos ele é responsável por acompanhar as pessoas. Então a gente faz avaliação de desempenho, fornece feedback, acompanha a evolução da carreira daquele profissional, traça um plano de carreira para ele e ajuda ele a conseguir seguir esse plano. A gente acompanha também os projetos. Então, o custo do projeto, o prazo, a qualidade, se o cliente está satisfeito ou não, se a gente tem que fazer algum tipo de mudança, as metodologias que a gente adota para aquele projeto em si. A gente acompanha também as reuniões com os clientes. Então, quando vem um novo projeto, eu acompanho essas reuniões para ver do que se trata o projeto, para dimensionar o tamanho da equipe, as skills necessárias para atender aquele contexto. Acompanhamos reuniões de status com o cliente e com a diretoria e gerência interna para mostrar qual o andamento daquele projeto e fazemos na verdade a gente participa de todo o ciclo de vida do projeto e das pessoas. A gente acompanha a evolução das pessoas dentro da carreira que elas traçaram para elas mesmas e a evolução dos projetos, desde o ganho do projeto, o acompanhamento e a entrega final. Quais são as habilidades e mudanças interpessoais que você acredita que alguém com interesse nessa carreira ela tem que buscar desenvolver? Eu acho que principalmente empatia, se colocar no lugar do outro é muito importante para a gente conseguir liderar um time, uma equipe e mesmo atender um cliente. Inteligência emocional, às vezes a gente está com muita raiva, está muito nervoso, está muito triste, mas isso não pode transparecer em reunião, por exemplo, ou no acompanhamento de alguém do time. E muita paciência, porque a gente não faz só as coisas que a gente quer e do jeito que a gente quer. Então a gente tem que, com a inteligência emocional, empatia, paciência, resiliência, conseguir ir dimensionando e, na verdade, dividindo as emoções para que a gente consiga o resultado final esperado. Falando só um pouquinho sobre inteligência emocional, é uma coisa que eu admiro muito nas pessoas e observo muito em quem lida com gestão que tem. No seu caso, ela foi desenvolvida naturalmente? Você fez curso? No meu caso eu apanhei bastante até desenvolver. Eu vim da área técnica, eu era desenvolvedora, então na área técnica eu não tinha tanta necessidade de lidar com emoções. Eu lidava com a máquina e para mim era muito fácil, muito simples. Quando você passa a lidar com o ser humano, você precisa. Não é uma escolha, você tem que desenvolver isso, tem que aprender. E aí eu fui aprendendo com erros e acertos. Então eu fiz alguns cursos relacionados à gestão de projetos e todo curso de gestão de projetos sempre tem uma matéria que é relacionada a RH, a pessoas. E aí eu fui aprendendo técnicas de como conseguir lidar com isso. Mas foi mesmo experiência de erro e acerto. Tentar fazer uma coisa de uma forma, não deu certo, então da próxima vez eu preciso fazer diferente. E aí evoluindo, não digo naturalmente, mas evoluindo mesmo ao longo do tempo. Qual o caminho de formação você sugere para nossos inscritos? Para ocupar um cargo de coordenação, eu acho que a gente precisa experimentar primeiro algumas coisas, alguns cargos, ou não necessariamente cargos, mas a gente precisa experimentar posições de liderança. Então, por exemplo, ser um líder técnico de um time de desenvolvimento, aí falando especificamente de TI, né? Ser um líder técnico, ser um Scrum Master, experimentar essa forma de lidar com pessoas. Falando em forma acadêmica, eu escolhi fazer cursos e fazer pós-graduação, porque eu senti a necessidade. Eu comecei a atuar como Scrum Master e eu senti uma falta de conhecimento do que era o Scrum. Então eu busquei uma pós-graduação em gestão ágil de projetos, em engenharia de software com métodos ágeis.
Então daí eu conseguia executar o meu trabalho, mas eu sentia falta de algo relacionado a pessoas. Então eu busquei algum curso relacionado a pessoas. Mas eu acho que cada um vai ter uma necessidade diferente. Não é uma obrigatoriedade fazer um MBA, uma pós-graduação, um curso. Você pode ler um livro, você pode ler algum material na internet. O importante é que você vai experimentando aos poucos para conseguir ir evoluindo naturalmente e conseguindo as informações necessárias para ocupar um cargo de gestão e conseguir liderar um time, conseguir fazer o contato com o cliente, e adquirindo experiências aos pouquinhos. Falando ainda sobre coordenação, eu lembro que no seu currículo tá que você teve uma participação na coordenação de uma empresa, se eu não me engano, em 2008. Eu não vou lembrar o nome da empresa agora. Quando você teve esse papel lá atrás, na coordenação, você já estava pensando em adquirir isso ou foi naturalmente e isso despertou ou alimentou você enxergar que você tinha lugar, ou que você queria isso e essas coisas? Foi natural. Na verdade, quando eu escolhi fazer o curso de Sistemas de Informação, eu escolhi o curso porque eu não precisava lidar com pessoas, com seres humanos, eu lidava com máquinas. E para mim era algo confortável. Então eu escolhi para fugir da área de humanas. Mas ao longo do caminho, ao longo da minha trajetória, eu sempre me via trabalhando com pessoas. Então eu acabava sendo, e aí em toda a minha vida, né, não só na vida técnica. Eu era, por exemplo, na sala, na turma, eu era representante de turma. Comissão de formatura, eu era representante da comissão de formatura. Então são coisas que eu gostava de fazer, mas que eram mais difíceis para mim, e talvez por isso eu tenha escolhido a área técnica primeiro, porque era algo que era mais a minha zona de conforto. Ao longo do tempo, eu acabava puxando responsabilidade para mim nesse sentido. Então era de um time técnico, eu que precisava de alguém ir lá resolver com o cliente alguma coisa, eu acabava indo porque eu gostava daquilo. E aí quando eu tive essa oportunidade lá em 2008, foi exatamente por isso, eu era desenvolvedora, e aí a gente estava montando alguns times técnicos e precisava de um Scrum Master para liderar esses times, e a empresa não tinha nenhum Scrum Master. E na época eu já tinha a pós-graduação de Engenharia de Software com Métodos Ágeis, porque nessa empresa não existia metodologia ágil. Eu já tinha trabalhado com metodologia ágil em outras empresas e achava que fazia muito sentido. Então eu comecei a colocar algumas técnicas, alguns traços de metodologia ágil dentro do nosso cotidiano de desenvolvimento. Para eu conseguir colocar isso, eu precisei fazer o MBA em Engenharia de Software com Métodos Ágeis. Então eu conhecia alguma coisa de metodologia ágil. Quando surgiu a oportunidade de colocar alguém para ser Scrum Master dos times, a empresa me convidou porque eu já tinha esse conhecimento e porque eu já fazia isso mesmo sendo desenvolvedora ainda. Então foi meio que natural nesse sentido. Não foi algo que eu planejei fazer, mas foi algo que foi acontecendo ao longo do tempo. E que bom que aconteceu, porque proporcionou a minha evolução de carreira. Na sua experiência, na sua visão, a diferença no acompanhamento das equipes antes, durante e depois da entrega do projeto? Não, para mim não tem diferença. O acompanhamento das equipes é sempre pautado em pessoas. Então, na verdade, se houver alguma diferença, a diferença é a pressão que a gente está. Antes de começar um projeto, é todo mundo feliz, todo mundo empolgado, todo mundo querendo entender aquele contexto. Durante o projeto, normalmente, a gente está com um pouquinho de pressão a mais. Então, a gente tem prazo, a gente tem as entregas, a gente tem qualidade, a gente tem a expectativa do cliente. Então, durante o projeto é um momento mais tenso para a equipe. E o pós-projeto volta para o momento de euforia e de alegria lá do início. Se o projeto deu certo, e se o projeto não deu certo ou se atrasou, um pouquinho mais baixo, né, de tristeza, talvez desapontamento. Então, talvez a diferença haja na forma de lidar com o time nesse sentido. No início é muito fácil, a expectativa está lá no alto, todo mundo feliz. Ao longo do processo, a gente conseguir trabalhar as emoções, a pressão, a expectativa, a ansiedade, tanto do cliente quanto do time também. E no final da entrega, a gente conseguir levantar os pontos positivos, os pontos negativos e discutir e ver que as falhas elas acontecem, elas fazem parte do nosso processo, mas elas têm que servir de aprendizado, para que no próximo a gente não repita os mesmos erros que a gente repetiu, porventura, no projeto atual. Boa. Aproveitando nesse gancho ainda, como você lida com a pressão na entrega dos colaboradores no sentido de você estar recebendo a pressão de cima e ter que pressionar eles também para entregar no prazo estipulado pelo projeto? A gente tem que conseguir filtrar. A pressão, ela existe, não é uma opção. A gente não escolhe ter ou não pressão, ela sempre existe. O que eu sempre converso com os meninos do time é o seguinte: olha, a gente tem prazo,
a gente tem um custo, a gente é pago para fazer um trabalho e o cliente paga a gente por isso. Se a gente estoura o prazo, a gente estoura o custo. Se a gente estoura o custo, a gente vira um prejuízo. A gente entende que todas as pessoas fazem o melhor possível para que tudo saia dentro do planejado. Mas se não sair, eu preciso da ajuda de todo mundo para a gente resolver, para a gente achar uma solução. E a gente tenta compartilhar mesmo todas as decisões que a gente toma. Olha, não está dando por aqui, vamos tentar mudar? Vamos tentar mudar. Então, eu brinco com os meninos, falo, olha, a gente apanha, eu apanho diariamente, vocês também vão apanhar diariamente. Claro que eu filtro antes de bater, mas a gente precisa compartilhar tudo. Se eu recebo um elogio, eu transporto esse elogio para eles. Se eu recebo uma cobrança, de uma forma filtrada, eu também cobro eles, para que eles entendam que a gente está no mesmo barco. E aí, a partir dessa cobrança, é legal que estimula eles a também encontrar soluções. Eles me ajudam muito nisso. Então, olha, o projeto está atrasado, já aconteceu várias vezes isso. O projeto está atrasado, a gente não está conseguindo entregar, o que a gente faz? E aí eles mesmos falam assim, Bruna, vamos trabalhar num sábado, vamos fazer uma hora extra numa quarta-feira, numa quinta-feira, ou então vamos negociar com o cliente para tirar esse pedacinho aqui que não vai fazer diferença para ele agora. Então a gente discute mesmo numa reunião e fala, não, beleza, temos a nossa solução, e aí eu transporto isso para a diretoria interna da empresa e para o cliente também. Então, a forma de lidar com a pressão é saber que ela existe, saber que não que sempre vai existir, na verdade, mesmo quando está tudo bem, ainda existe a pressão, e aí é ter inteligência emocional para trabalhar isso. Temos um problema, vamos tentar e resolver? E aí compartilhar isso com todo mundo. Boa. Mas duas perguntas que surgiram agora. A primeira é a seguinte, como você coordena, você deve coordenar várias equipes, certo? Sim. Cada equipe ela vai ter o seu prazo de início, meio e fim, e a pressão também de cada equipe, né? Cada projeto. Como é que você faz para lidar, por exemplo, imagine que você começou um projeto A, o projeto B está naquela metade, né, que já está dando pressão, que está chegando próximo do final, e você já está indo para pegar um terceiro projeto. Como é que você consegue lidar com essa pressão de gerenciar várias equipes e chegar na sua casa e não, sei lá, não perder a sua vida porque está levando o trabalho demais para casa e esquecendo o pessoal? Como é que você consegue trabalhar isso? Na verdade, a cabeça da gente é uma chavinha que vira toda hora, né? Eu trabalho com 4 clientes diferentes e tem 40 pessoas comigo. E aí não é nem a diferença só de um projeto para o outro, é de um indivíduo para outro mesmo. Cada um se porta de uma maneira diferente. Eu tenho pessoas no time, por exemplo, que eu posso chegar e falar assim, você é doido, você fez isso errado, menino, resolve esse negócio agora. E eu tenho pessoas que para falar essa mesma coisa, eu preciso falar assim, olha, não ficou muito legal, vamos pensar junto numa forma melhor. Então cada pessoa reage de uma forma diferente, cada pessoa prefere receber a informação de um jeito diferente. Além de preocupar com a etapa de cada projeto, a gente precisa preocupar também com cada pessoa individual dentro de cada projeto. Então a cabeça fica chaveando o tempo inteiro. Não, peraí, eu preciso falar com fulano. Não, com fulano eu falo desse jeito. Agora eu tenho que falar com ciclano. Não, com ciclano é melhor falar dessa forma. Eu passo a mesma informação de maneiras diferentes para pessoas diferentes. E aí interfere no tempo do projeto, em que fase do projeto a gente está, qual o nível de pressão sobre aquele projeto. Eu tenho muita ajuda dos Scrum Masters em cada time também. Então, eles são o meu ponto de apoio. Eu tenho uma necessidade, eu consigo passar essa necessidade para o time, mas quem acompanha ali de pertinho é o Scrum Master. Então, ele é meu ponto de apoio, é como se fosse um braço direito dentro do projeto. É quem acompanha o dia a dia. Como eu não estou muito no detalhezinho, eu chego, passo a informação e dou uma orientação geral. O Scrum Master vai refinando essa orientação geral junto com o time e ajuda o time a seguir dando o resultado lá no final. Entendi. Mas uma observação. Você também lida diretamente com o cliente, certo? Sim. Então, por exemplo, nesses 4 projetos são inicialmente 4 pessoas que você lida ou cada cliente você conversa com mais de uma pessoa especificamente ou depende também? Depende. Hoje, cada cliente eu converso com mais de uma pessoa. Eu converso em média em cada cliente com 2 a 3 pessoas. Como é que você faz também para estar preparada para aquela pressão e não levar a chateação, o peso nas costas para o próximo? Assim, estar preparada para receber ele também. Como é que você faz para lidar com isso? Se eu tenho 2 contextos tensos, eu tento não agendar nesses 2 clientes no mesmo dia, porque acaba que a carga vem mesmo. E aí, se a primeira reunião da manhã não foi legal, você já sai desanimado, triste, cansado e ainda tem uma outra. Então, na medida do possível, eu tento não agendar 2 clientes no mesmo dia. Mas tem vezes que não dá. Não tem jeito, a gente tem que ir. Ou acontece alguma coisa urgente, o cliente liga e fala, olha, eu preciso de você aqui hoje pra gente conversar urgente. Então eu tenho que ir hoje pra conversar urgente.
Uma coisa que eu aprendi no MBA de gerência de projetos é que a gente precisa de um tempo sozinho, em silêncio, para respirar e recuperar a energia. Então eu saio de um cliente, aí às vezes, por exemplo, fiz uma reunião pela manhã e preciso fazer uma reunião à tarde de outro cliente. Aí eu almoço sozinha, eu respiro, eu fico sem pensar em nada, tentando, se foi uma reunião tensa, né, recuperar e falar assim, não, vamos. E aí entra no cliente com um sorriso no rosto, pode ser a pior reunião da vida. Você entra sorrindo, oi, tudo bem, bom dia, boa tarde, e tenta recomeçar do zero. É mais fácil quando são em dias diferentes, porque você já acorda e já vai se preparando para isso. Mas quando tem que acontecer no mesmo dia, eu tento ter esse tempinho sozinha entre uma reunião e outra para respirar fundo, concentrar, já pensar em qual é o tema que a gente vai discutir nessa nova reunião, para eu já estar pré-preparada também, porque eu acho que isso me ajuda muito. Se eu já souber o tema da reunião e eu já souber o que discutir, como falar, se eu já tiver resultados ou soluções para os possíveis problemas, eu fico mais segura. Então eu chego, ele me apresenta o problema, eu já apresento uma possível solução, a gente já resolve. Interessante. Bom, quais os erros mais comuns que você observa que as pessoas que querem se tornar um gestor, que eles cometem de forma normal? Eu acho que é entender que comando e controle ainda funciona e na verdade não funciona mais. A gente vive numa sociedade em que muito se usou comando e controle. O chefe manda, o funcionário obedece. Só que hoje isso não é mais assim. Eu acho que o erro mais frequente que eu vejo é não pautar a gestão em pessoas. Pautar talvez somente em processos ou somente em coisas técnicas. São as pessoas que fazem as coisas acontecerem. Então, isso que eu comentei agora há pouco, eu preciso conversar com cada pessoa de uma forma diferente. Isso é real. Se eu te trato igual eu trato todo mundo e você não gosta de ser tratado dessa forma, você não vai responder da forma que eu preciso para dar produtividade para a empresa. Então, acho que o erro mais frequente é achar que todo mundo é robozinho, que eu posso passar uma mesma informação para todo mundo e que eles vão fazer aquilo que eu preciso. Ou de tentar dar uma ordem e achar que a pessoa vai obedecer aquela ordem. Ninguém é obrigado a trabalhar, ninguém está ali por obrigação. A gente tem um compromisso com a empresa, a gente tem um salário que a gente recebe para trabalhar. Mas a gente está ali porque a gente quer uma escolha. Nós mandamos o currículo, nós fizemos entrevista, a gente está ali porque a gente escolheu estar ali. Então a gente precisa saber tratar as pessoas como indivíduos dentro do processo, dentro da organização. E o que eu mais vejo acontecer no mercado é exatamente o contrário. O chefe dar uma ordem e querer que o funcionário obedeça, ele não obedece e aí cria um conflito imenso dentro da empresa. Hoje está muito... Hoje não, na verdade sempre foi muito comum as pessoas tentarem pintar uma imagem de chefe e uma imagem de líder. Como é que é na sua percepção, já que você está nesse dia a dia? Como é que você enxerga a diferença de chefe e de líder? Eu acho que a principal diferença é isso. O líder é aquela pessoa que vai junto. Tem até várias figurinhas na internet que demonstram isso. O chefe fala assim, vai lá e resolve. O líder fala, vamos lá e vamos resolver. Então, o chefe é como se fosse uma pessoa que está ali do lado de fora. Não se envolve no detalhe, não tem empatia, não quer saber o que está acontecendo com você, quer que você resolva da forma que tiver que resolver. O líder é alguém que senta do seu lado e fala assim, tá, a gente tem um problema e não está resolvendo. O que dá pra gente fazer? E aí isso se mistura muito também com um conceito que hoje no mercado é mais difundido, que é você é um profissional, mas você precisa ser multitarefa. Então, por exemplo, eu sou coordenadora, mas se precisar, eu faço o teste, eu desenvolvo, eu ajudo a fazer uma query no banco de dados, tem que fazer um cafezinho, a gente faz um cafezinho, a gente arruma um lanche. Então a gente precisa, eu tenho uma função principal que é ser coordenadora, mas isso não me impede de ajudar outras pessoas, de sentar na cadeira do outro e fazer acontecer alguma coisa. Eu acho que essa é a principal função do líder, é não se isolar no cantinho dele, é conseguir permear entre todas as áreas e conseguir ajudar quem precisa indo junto, não falando com a pessoa, vai lá. Boa. Eu já sei a resposta porque eu já observei e já te falei isso, mas vamos perguntar só para ver como você vai responder. Quais os dois você considera? Eu acredito que líder e espero que as pessoas me vejam assim também. Eu trabalho para ser líder, não trabalho para ser chefe, não. Eu imagino que você seja realmente líder porque eu vejo que você está muito mais envolvida na equipe, não só na parte de passar a direção, mas também está ali trabalhando. E isso é uma das coisas que eu acho mais admiráveis quando você lida com a chefia, né? Então, para mim também você é líder. Que bom. Obrigada. Na sua opinião, o mercado de TI hoje atua melhor com métodos tradicionais
ou métodos ágeis e por quê? Na minha opinião, com a metodologia ágil, e há muito tempo. O método tradicional, ele foi idealizado no momento em que não havia metodologia nenhuma. Então, criaram uma primeira forma de a gente fazer software, que funcionou muito bem por muitos anos. Mas a gente vive hoje no que a gente chama de mundo VUCA, que é um mundo muito volátil, que muda todos os dias. O cliente, o usuário, ele tem uma ideia hoje, amanhã ele tem outra ideia. Hoje eu acho que determinado celular é novo, mas amanhã aparece um mais novo ainda. Eu acho que tem uma tecnologia hoje é legal, amanhã tem outra 10 vezes melhor. Então a gente precisa se adaptar a essas mudanças de mercado, de mentalidade, de cliente. E os métodos ágeis, eles atuam muito bem nisso. Eu não tenho, antigamente no tradicional, eu tinha um escopo definido para um projeto que duraria 1 ano. Em 1 ano, 10 mil coisas mudaram no mundo. Então, talvez no final desse ano, o produto que eu estou construindo, que já estava todo especificado, já não serve para mais nada. Já tem outros produtos 10 vezes melhores no mercado disponíveis. E a metodologia ágil, ela pauta que a gente vá um dia de cada vez. A gente começa pequenininho, vai evoluindo e vai fazendo algo incremental e mutável. Eu entrego um pedacinho de um software de 2 em 2 semanas, de mês em mês, dependendo do meu contexto. E aí, quando eu entreguei, o usuário já experimenta, já me dá um feedback, fala, olha, quero que mude isso e evolua aquilo. Ou então, olha, pensando bem, essa ideia que eu tive não é legal, não vou querer esse produto não, vamos fazer um outro produto? Então, para mim, com toda certeza, a metodologia ágil é mais adequada ao mundo que a gente vive hoje. Boa! A gente vai por rápido intervalo e a gente volta daqui a pouco, não saia daí. Olá, meu nome é Wagner Drummond e eu estou aqui para te fazer um convite super especial para o primeiro CONAGP, Congresso Nacional de Gerenciamento de Projetos 100% online. E você poderá assistir pelo telefone, pelo tablet, pelo desktop, pelo seu laptop, onde achar mais conveniente. Esse evento ele foi criado com o propósito de somar os eventos físicos que acontecem pelo Brasil, por várias organizações, e atingir também aquelas pessoas que não podem participar de congressos presenciais, às vezes por condição financeira. Um congresso online ele traz um benefício gigantesco para algumas pessoas, que é o baixo custo. Tá? As pessoas, quando vão para um congresso físico, elas precisam ter desembolsos de hotelaria, de transportes, né, de alimentação, às vezes mais cara em algumas regiões. E o congresso online ele traz essa facilidade de participar de um evento com conteúdo muito amplo, com profissionais experts, a um preço acessível a todos, profissionais, estudantes e em geral. Conheça agora o nosso corpo de palestrantes. Fantástico esse corpo de palestrantes. Pode ter certeza que vai ser maravilhoso e tem muito conhecimento envolvido. O evento ele vai ter uma credencial única e essa credencial dará direito ao participante acesso na área de membros a todas as gravações que ocorreram durante o evento. Além disso, acesso aos podcasts do evento para você poder ouvir no carro ou pelo celular. Participar de vários sorteios que irão acontecer durante o evento, mesmo se o participante não esteja online na sala, ele será comunicado por e-mail. Então você terá sorteio de livros físicos, tá, doado pelo Gilson Teixeira, e ele fala sobre maturidade em gestão de projetos, 5 assinaturas digitais da revista Project Design Management. Ok? Então, fique com Deus e te aguardo lá! Voltamos agora com a pergunta dos inscritos. Vou começar com a pergunta do Manuel lá da Cast. Ele pergunta o seguinte: como os métodos ágeis ajudam no desempenho dos projetos? Bom, ajudam de várias formas. Eu acho que a metodologia ágil, ela abrange várias disciplinas dentro de um mesmo projeto. Então, quando eu falo de ágil, eu falo de tratar as pessoas de uma forma diferente, eu falo de conduzir os projetos de uma forma diferente, de acompanhar de uma forma diferente. Então, dando aquele exemplo lá que a gente comentou agora há pouco, que antigamente a gente planejava um projeto para 1 ano e o cliente só via a carinha dele no final desse ano,
A gente tinha uma expectativa muito alta para ser atendida, que na verdade poderia ter mudado ao longo do tempo e a gente não sabia que aquilo mudou ao longo do tempo. Com a metodologia ágil, eu não planejo nada a longo prazo. Claro que eu tenho um roadmap, olha, eu tenho de ordem de grandeza esses itens para atender dentro do meu projeto. E eu acredito que eu gaste 1 ano, mas eu não entro no detalhe de nenhum item enquanto não chegar no momento de eu fazer. Então, vou dar um exemplo de software, que é a minha área, né? Eu tenho um sistema de faturamento para fazer. Eu sei que ele vai gastar 1 ano e que ele precisa fazer todos os faturamentos de uma empresa. Mas como ele vai fazer, que tipo de nota ele vai gerar, que tipo de permissões o usuário vai ter, nada disso eu sei no início. E aí eu combino com o cliente o seguinte, a gente tem o prazo de 1 ano para executar. O que a gente vai executar é um combinado nosso a cada iteração que a gente faz. Então vamos supor que eu combinei com ele de fazer entrega a cada 2 semanas. De 2 em 2 semanas, a gente senta e fala assim, o que a gente vai fazer para as próximas 2 semanas? E a gente define isso juntos, dentro daquele roadmap geral, dentro daquele contexto grande que a gente tinha, eu escolho um pedacinho dele e decido o que fazer para as próximas 2 semanas. Isso permite que eu faça sempre algo que é coerente com a realidade do cliente naquele momento. Então, se ele mudar de ideia ao longo do ano, para mim não tem o menor problema. Eu adapto o que eu estou fazendo para atender a realidade atual dele. Para ele é melhor porque ele tem um produto que faz sentido para ele. E para o controle do projeto como um todo também é excelente, porque eu tenho certeza que o que eu estou fazendo está agradando o meu cliente. O que eu recebo do meu cliente é pautado em cada entrega que eu realizo. E lá no final, vamos supor que a gente venceu o ano inteiro e não conseguiu finalizar o projeto inteiro. É uma responsabilidade compartilhada. A gente não cumpriu todo o conteúdo. Por quê? Porque a gente mudou tal coisa, a gente decidiu juntos que ia acrescentar tal informação. Então é uma decisão e é um trabalho compartilhado desde o início até o final entre cliente e fornecedor. Não é aquele antigo passar pedido. O cliente passa um pedido, você promete um prazo e um custo e tem que entregar aquele pedido pronto. Nesse modelo ágil, a gente precisa caminhar juntos. Então todas as decisões são tomadas em conjunto, de forma evolutiva e com a mesma periodicidade. Eu estou pegando a matéria de gestão de projetos agora, e aí uma coisa que eu aprendi é o tempo do projeto, né? No seu caso, como você não recebe toda a informação de uma vez, como é que você calcula o tempo que vai ser entregue o projeto? Como é que funciona esse prazo inicial que você dá para ele? O prazo inicial, eu preciso de um volume mínimo de informações que eu me sinta confortável para dar esse prazo. Quando falo eu empresa, fornecedor. Porque quem estima esse prazo inicial não sou eu, é alguém da área técnica. Então, por exemplo, quero fazer um sistema de faturamento. Beleza, o que seu sistema de faturamento tem que ter? Tem que ter um cadastro de cliente, um cadastro de nota, um cadastro de, nota de entrada e nota de saída. Eu entro no detalhe o mínimo possível para que eu consiga entender do que se trata esse sistema. Eu não vou querer saber quais campos tem na tela, quais interações ele tem, mas eu preciso saber qual negócio existe dentro daquele contexto geral. A gente passa esse contexto geral, esse negócio geral para alguém da área técnica e aí a pessoa começa a imaginar, falar, não, uma tela de cadastro de cliente deve ter, nome, telefone, endereço, algumas coisas assim. Então ela imagina na cabeça dela o que pode ser aquele contexto de uma forma macro e estima um tempo que ela acha que gasta para fazer aquele contexto. Dessa estimativa, a gente coloca uma margem de segurança, porque pode ser que quando a gente entre no detalhe seja muito maior do que a gente imaginou, e a gente combina isso com o cliente. Fala, olha, a gente entende dessa visão macro que gasta 1 ano com esses contextos. Pode ser que quando eu chegue no detalhe, gaste um tempo maior ou um tempo menor. Se gastar um tempo menor, a gente finaliza antes, o cliente não paga por 1 ano, paga só pelo tempo que ele utilizou mesmo. E se gastar um tempo maior, como a gente faz entrega de 2 em 2 semanas ou de mês em mês, nesse mesmo período a gente senta para conversar. Então, se eu já estou chegando lá no 9º mês e eu vejo que ainda tem muito trabalho para fazer, a gente já começa a conversar. Fala, olha, eu acho, pela experiência que a gente teve no início aqui, que o que está faltando de backlog não vai caber até 1 ano. Já vamos olhar para aumentar o nosso roadmap? Ou vamos tirar alguma coisa para que a gente consiga realmente fechar em 1 ano? A metodologia ágil, ela dá essa possibilidade para a gente de acompanhamento. Então, como eu sou, entre aspas, obrigada a sentar com o usuário de 2 em 2 semanas ou de mês em mês para discutir o que eu ainda tenho de backlog, é fácil eu acompanhar se aquilo cabe no prazo que eu estimei ou não. E se não couber, qual a decisão a gente vai tomar? Vamos tirar coisas ou vamos aumentar o nosso prazo dentro desse projeto? Agora a pergunta do Rick, ou Rick, eu não sei pronunciar seu nome, me desculpa. Como escolher uma metodologia de projeto?
Experimentação. Eu tenho projetos que rodam com Scrum, eu tenho projeto que roda só com Kanban, eu tenho projeto de Lean, e aí cada caso é um caso. Não existe o melhor, não existe uma bala de prata. É mesmo experimentação. Eu acho que o primeiro ponto é a gente conhecer pelo menos o básico de algumas tecnologias, de algumas metodologias, na verdade, né? E aí experimentando, ver qual delas faz mais sentido para o seu contexto e começar a tentar adotar algumas práticas. Então, por exemplo, eu trabalho num contexto que muda com muita frequência. Poxa, eu vou usar o Scrum então e fazer sprints. Não, eu trabalho num contexto que é super estável, mas eu tenho muitas pessoas trabalhando ao mesmo tempo e eu preciso saber o que cada uma faz. Então vou usar o Kanban e ver como que isso se comporta. E aí não existe regra. Usei o Scrum, vi que não está funcionando, troca. Troca para o Lean, troca para o XP, troca para qualquer outra metodologia, pode ser até uma que você inventar, mas que faça sentido no seu contexto. O que a metodologia, o que os métodos ágeis defendem é adaptação. Então, não é para você pegar um livro e fazer exatamente o que está no livro como uma regra rígida. É para você pegar o que está no livro e implementar. Viu que tem algo ali que não funcionou? Adapta aquele pontinho. Viu que nada funcionou? Troca a metodologia e tenta se pautar em outra coisa. Mas a forma de escolher é experimentar. Tenha a sua experiência, veja o que você gosta e o que você acha que faz sentido para o contexto que você está trabalhando. A próxima pergunta do Rick é: como implementar métodos ágeis? Também experimentação. É lendo, entendendo quais são as técnicas e começar aos poucos. Pega uma primeira técnica, apresenta para o time, implementa. Funcionou? Você vai, na verdade, a implementação ela vai muito dos problemas que você sabe que aquele contexto tem. Então, se eu sei que eu tenho problema de comunicação, eu vou buscar uma técnica, dentro da metodologia ágil ou não, que fortaleça a comunicação e vou implementar para resolver um problema. Se eu acho que eu preciso de maior produtividade, vou pesquisar técnicas relacionadas à produtividade e vou implementando. Então, também é experimentação. Encontro os problemas que eu tenho ou encontro as oportunidades de melhoria que eu tenho. E aí, para encontrar essas oportunidades de melhoria, as reuniões de retrospectiva são importantes, que pertencem ao Scrum, mas o Kaizen, que também é uma outra metodologia, faz isso muito bem. Ver quais são as lições aprendidas e traçar planos de ação para cada uma delas. Experimenta, funcionou, mantém, não funcionou, adapta ou troca para uma outra forma. Boa. Bom, a gente vai para mais um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouco. Não saia daí. Fala galera, tudo bem? Aqui é Ana G. Soares e nesse vídeo eu vou te mostrar detalhadamente o que é o método Lean Agile Coach e qual a transformação que ele vai fazer na sua carreira e na sua vida, mesmo você já sendo uma pessoa experiente ou você que precisa urgentemente uma direção na sua carreira. E se eu disser que através desse método é possível em apenas 4 semanas você aprender grande parte das metodologias ágeis a ponto de fazer entrevistas de emprego com total segurança. Você vai eliminar a sua insegurança por falta de experiências, por falta de conhecimento. Eu sei que é bom demais para ser verdade, mas se deu certo comigo e com os meus alunos, também pode dar certo para você. E no curso você terá um conteúdo prático, organizado por módulos, onde a gente vai discutir tudo sobre os conteúdos. E a área de Agile Coach pode ser a direção que você precisa na sua carreira, né? Eu te mostrei como isso é possível durante todos os outros vídeos anteriores e eu aprendi muita coisa sozinha. Eu levei muito balão de consultor, muita porrada, promessas feitas pela empresa. Eu já quis querer sair estudando tudo, mas eu sei que isso é muito caro, né? Ocupa demais o tempo você sair estudando um monte de coisa e não entender nada. E depois de um ano querendo resolver tudo, eu decidi focar e nichar, né? Encontrar um nicho específico e então me especializar nele. Eu aprendi o que muitos agilistas fizeram. Eles são confiantes, são seguros, têm controle emocional e muita visibilidade. A gente só vê o benefício disso quando a gente investe na nossa carreira. Eu quero te ajudar a ter esses mesmos resultados. E para você parar de ficar enviando currículo à torto e direito, eu vou te mostrar como entrar nesse nicho da forma certa. Você vai ser capaz de fazer uma entrevista de qualidade, montar uma estratégia do jeito que eu te ensinei. Negociar salários estrategicamente não é só para você e para os seus colegas. Você vai aprender como fazer mentorias, facilitações, sem fazer as pessoas perderem tempo com reuniões desorganizadas, reuniões desnecessárias. No módulo 1, você vai aprender sobre o papel do Lean Agile Coach
No módulo 2 e 3 a gente vai falar de fundamentos ágeis, frameworks e ferramentas. No módulo 4 a gente vai falar sobre métricas, indicadores OKRs, tudo que você precisa para mostrar o seu trabalho. No módulo 5 vamos falar sobre equipes ágeis e facilitações. E no módulo 6 vamos falar sobre transformações ágeis. Eu criei um passo a passo para você aprender a transformar uma empresa para a metodologia ágil. Então tá incrível, todo o treinamento é pautado em princípios básicos, é muito conteúdo que raramente você vai encontrar de uma forma tão simples e tão organizada em algum livro. Inclusive, eu comecei a escrever um livro para ajudar a compartilhar mais esse conhecimento estruturado. Então aprenda detalhadamente como fazer as perguntas certas para times de desenvolvimento. O treinamento é 100% online, é gravado, porém a gente vai ter vários encontros ao vivo online. O bom é que eles não saem do ar, né? Esse treinamento vai ficar 2 anos disponível para você assistir. Então eu me comprometo que a cada nova técnica que surgir, alguma outra coisa, eu vou incluir no curso para você. Então você vai sempre ter o curso atualizado, até porque eu tenho feedback dos meus alunos e estou sempre melhorando esse material. O treinamento serve para você que não sabe nada ou para você que é especialista, mas precisa se atualizar. Ele vai te ensinar tudo sobre Agile Coach e principalmente sobre transformações ágeis. Além disso, você vai receber 3 bônus. O primeiro é um kit com mapa de competências que está logo no primeiro módulo, então você já pode ir lá, comprar e já acessar. O segundo bônus é uma vaga no grupo secreto de mentoria do WhatsApp, com as turmas anteriores que já estão lá. Então você vai poder aproveitar a troca de aprendizados e eu também estarei lá. A terceira é uma Masterclass de coaching para agilistas, né? Que vai te ajudar a trabalhar toda essa parte de coaching com as pessoas. Só nesse curso eu paguei R$6.000 e eu tô fazendo ele para todo mundo da turma. E mais um bônus especial, né? Eu vou fazer um webinar com dicas para LinkedIn, focado em agilistas como você, né? Que vai receber esse bônus gratuitamente para aprender a atrair empresas e clientes. É incrível a quantidade de material que você vai receber e eu também te preparei 2 garantias. A primeira é incondicional. Você vai fazer sua inscrição, vai acessar o treinamento, baixar os materiais, avaliar todo o conteúdo e vai começar a aplicar na prática o treinamento. E você pode fazer proveito da minha garantia incondicional de 7 dias. Você vai poder testar o treinamento gratuitamente. A condicional é que se você vê que isso não é para você, você não tem resultado em 6 meses e se você não tiver nenhum resultado, eu vou fazer um trabalho de mentoria com você para entender o que você não teve resultado, o que aconteceu, fazer essa mentoria gratuita. E se depois de 3 meses você não vê resultado, nem com o curso, nem com a mentoria que eu vou te dar, a gente vai devolver todo o seu dinheiro. Só uma última coisa que eu quero dizer para você, não perder essa oportunidade aí. Então, vem aprender esse passo a passo aí sobre como ter sucesso na sua carreira com agilidade. Agora, basta só você preencher aí o seu formulário com o seu nome, preencha seus dados com muita atenção, que eu quero que você saiba aí que você não vai ter resultado diferente fazendo sempre a mesma coisa, né? Então, eu te espero lá do lado de dentro do aluno e um beijo até a próxima. Voltamos agora para o último bloco. Você já trabalhou em home office? E se sim, como é que você consegue lidar num ambiente cômodo com excelência no seu trabalho? Já trabalhei de home office algumas vezes, ainda trabalho algumas vezes, mas não gosto muito. Eu prefiro ir para o escritório, ver gente, ver pessoas, sair de casa. Mas quando eu estou em casa, normalmente é porque eu tenho muita coisa para fazer e eu preciso de concentração total. Coisa que no escritório a gente não consegue, porque às vezes alguém chama, alguém pergunta alguma coisa. Então, me concentrar e me organizar quando eu estou em casa, se eu estou em casa porque eu tenho muito trabalho, acaba sendo mais fácil. Eu já tenho uma meta para vencer naquele dia, para executar naquele dia. Fico em casa para conseguir me concentrar, sem dispersão. E a minha meta é vencer aquilo aquele dia. Então, quanto mais rápido eu fizer, ou quanto... claro, mantendo a qualidade, né? Mas quanto mais rápido eu fizer, mais rápido eu tô livre. Então eu monto uma agendinha mesmo. A minha meta do dia é entregar isso, eu preciso entregar isso. O meu foco é total até que aquela entrega seja realizada.
como você trabalha com pessoas, faz diferença para você conversar com a pessoa pessoalmente ou via Skype, ou não tem tanta diferença? Dependendo do contexto, tem. Por exemplo, se eu preciso dar um feedback para alguém que não é um feedback positivo, é um feedback negativo, é melhor presencial. Se eu preciso conversar com um cliente a respeito de um custo de um projeto, por exemplo, ou preciso decidir com ele o rumo que o projeto vai seguir, presencial também é melhor. Agora, reunião de status, saber como está o acompanhamento, reunião diária que a gente faz, por exemplo, nos projetos, nossas deles, aí é tranquilo, a gente faz por Skype. Mas, digamos assim, assuntos mais importantes ou mais sérios, é melhor presencial. Você utiliza alguma técnica para estudos? Não uso técnica para estudos. Na verdade, eu sou péssima com leitura, eu tenho muita dificuldade para ler, porque eu tenho muito sono, então eu começo a ler e eu começo a dormir também. Mas eu sempre estudei muito. Época de vestibular, de Enem, etc. Eu sempre tive facilidade, eu acho, de estudar, mas nesse mesmo sentido de quando eu trabalho home office, eu coloco metas para mim mesma. Então, olha, minha meta hoje é estudar tal conteúdo, tal contexto. E aí eu sento e só paro quando eu venço aquela meta que eu mesma coloquei para mim. Tudo na minha vida, eu acho que eu trabalho muito com metas. Então, eu tenho as minhas metas diárias, as minhas metas mensais para vencer, e eu só posso descansar, é meio como se fosse uma cobrança interna. Só posso descansar quando eu vencer essas metas. Então, não tem nenhuma técnica específica além dessa, de colocar uma meta para que eu vença naquele determinado período. Aproveitando esse assunto de meta, eu estou trabalhando focado em alguns projetos pessoais, e aí eu queria ver com você como você lida com isso. Nas minhas férias, eu tinha me proposto a criar o meu curso. Eram 15 dias de férias. Logicamente não deu certo, e eu só fui perceber que eu estava muito para baixo, eu estava sentindo dores no corpo, e só fui perceber todos esses sintomas quando meu irmão me chamou a atenção, e aí que eu parei para enxergar que, além de não ter conseguido executar o que eu tinha para executar, eu estava me jogando para baixo, e ele meio que foi minha salvação naquele momento, e aí que eu passei a mudar alguns hábitos. Como é que você faz? Não sei se hoje em dia acontece isso, mas quando você planeja alguma coisa, seja pessoal ou seja profissional, e dá muito errado, e isso, como você trabalha também com metas, imagino eu que a nossa própria cobrança, ela às vezes pode se virar o maior inimigo. Como é que você faz quando algo não dá certo e que você queria muito que desse? Bom, quando a gente estuda metodologia ágil, a gente aprende algumas coisas que a gente pode usar tanto no pessoal quanto no profissional também. E uma delas é aprender a lidar com os nossos erros. Antes eu me punia muito quando algo dava errado. Eu achava, poxa, pior equipe do mundo, eu sou a pior pessoa do mundo, deu tudo errado. E na verdade não é bem por aí. A gente tem dentro do Scrum, que é a metodologia que eu mais trabalho hoje, as reuniões de retrospectiva. Então nessas reuniões a gente tenta sempre elencar os pontos positivos e os pontos negativos que aconteceram. E para os negativos a gente traça planos de ação para que eles não se repitam. Então eu tento fazer isso também com tudo na minha vida. Eu falo, poxa, deu errado. Tá, mas deu errado. Dentro de tudo que deu errado, algo foi bom? Algo deu certo? Então a gente precisa entender que não foi de todo ruim. Trouxe algum tipo de aprendizado ou alguma ação que a gente tomou naquele contexto foi boa. Por exemplo, você se propôs a fazer um curso. Não deu certo, por N motivos. Tá, mas o que você fez de bom para que isso acontecesse? Não aconteceu, mas o que você fez para acontecer? Poxa, eu fiz isso e aquilo. Não, então legal. Da próxima vez que eu me propuser a fazer um curso, eu preciso fazer essas mesmas coisas. Mas o que deu errado? Eu tava pra baixo, eu não tava legal, eu tava com dor. Então, lição aprendida. Antes de eu colocar essa meta pra mim mesmo, de fazer algo em 15 dias, de fazer algo nas férias, eu preciso saber se eu tô bem comigo mesmo, se eu tô num momento legal. Se eu não estiver num momento legal, não adianta eu colocar essa meta pra mim, porque eu já sei que não vai funcionar como não funcionou da última vez. Então eu costumo escrever, pontuo todos os pontos positivos, tudo que eu fiz de bom para que acontecesse a minha meta, tudo que eu fiz ou que eu deixei de fazer, que acabou acontecendo de impactar na minha meta, e o que é aquilo que não foi legal, aquilo que não foi ponto positivo, eu traçar um plano de ação. Então, a próxima vez, isso aqui não pode repetir, porque eu já sei que isso aqui dá errado. E aí é um compromisso comigo mesma, não repetir os mesmos erros. Posso errar outra coisa quando eu for fazer de novo, mas esses aqui que eu já sei que deram errado, eu não posso repetir. Boa, eu acho que eu vou estudar metodologia ágil. Então, é muito bacana, muito bacana. Eu indico para todo mundo, não só de TI, mas de qualquer área.
As meninas da RH da empresa estão usando a metodologia ágil, elas estão usando o Kanban. Faz sentido para qualquer área de conhecimento. Precisa de bagagem para estudar? Ou... Nenhuma. Só pegar um livro e ler. Você pode recomendar algum livro que você leu? Posso. Eu tenho 2 que são muito legais. Olha que eu não gosto de ler. Tenho muito sono, como eu falei. Mas tem 2 que são muito legais. Tem um que é Scrum, a arte de fazer o dobro pela metade do tempo. Que é muito legal e é quase zero pautado em tecnologia, mesmo em processo. E tem Leanception, que é do Paulo Caroli, brasileiro, que é excelente também, que dá algumas técnicas de como enxugar processos, como fazer algo o mais simples possível e que faça sentido para você. Boa, obrigado. Qual foi o maior desafio que você teve em sua carreira? Eu acho que foi assumir a primeira vez o papel de Scrum Master. Justamente por eu estar numa zona de conforto muito grande, trabalhar com a parte técnica, que é uma parte que eu amo também. Antes de assumir essa posição, eu tive também um grande desafio que talvez tenha sido igual ou maior, que foi ter trabalhado 3 meses fora do país. E aí foi um momento que eu precisei de muito autoconhecimento também. Eu tinha acabado de me casar, tinha 1 mês de casada, e passei 3 meses fora de casa sozinha. Fui trabalhar na Itália. E aí lá era outro idioma, eram outros costumes, eu era a única brasileira. Na verdade tinha mais um brasileiro comigo. Mas assim, era um mundo completamente diferente, eu estava muito sozinha. Então eu precisei muito conhecer os meus limites e me conhecer, né? Ter um autoconhecimento maior. E foi muito enriquecedor, muito. E aí logo na volta eu tive esse convite para ser Scrum Master, eu já me conhecia um pouquinho melhor desse desafio, que eu participei desse projeto. E aí foi um outro desafio enorme, porque eu já me conhecia, mas eu não sabia ainda como lidar com o outro da melhor forma. Então foi pauleira. Foi erro e acerto, foi apanhar, foi evoluir e adaptar para ir conseguindo resultados melhores. Qual foi o melhor momento da sua carreira? Eu acho que é agora. O melhor momento eu acho que é agora. Eu fui evoluindo, né? E hoje eu continuo evoluindo, eu não me sinto parada. Todo dia tem uma coisa nova, todo dia tem uma novidade diferente, tem um desafio diferente. Eu brinco que eu me sinto cada vez mais gente grande. Tem muita coisa diferente, eu aprendo muito. E eu acho que isso é importante para mim, manter sempre aprendendo coisas novas e executando coisas diferentes. Eu não gosto muito de rotina. E rotina é algo que eu definitivamente não tenho hoje. Entendi. Bom, qual a sua visão de futuro relacionada à área de tecnologia? Eu acho que é uma área que tende só a crescer. Tudo hoje em dia trata de tecnologia, desde um cafezinho, uma geladeira, uma televisão, coisas do dia a dia, uma persiana que abre e fecha com o sentido da luz quando o sol aparece, enfim. Com a IoT agora também, né? Então tudo tende a crescer mais. Tecnologia é uma área que é excelente, tanto para trabalho quanto para o dia a dia das pessoas mesmo. E eu não vejo uma forma de vencer, de evoluir na vida sem a tecnologia no mundo que a gente vive hoje. Ela é cada vez mais necessária. Você já tem hoje planejado o cargo máximo que você quer chegar? Ou você já tem algum objetivo final? Qual que é a direção para onde você quer chegar? Que você fala, agora eu estou no lugar que eu sempre quis, ou você não tem isso? Não, eu não tenho. Na verdade, eu nunca tive. A minha carreira sempre foi evoluindo gradualmente e eu consigo enxergar os meus próximos passos. Então, por exemplo, eu sou coordenadora, o meu próximo passo é ser gerente e é algo que eu gosto. Mas eu não sei depois de gerente se eu quero ser algo maior, se eu vou ser algo maior ou não. O que é importante para mim é eu estar sempre evoluindo, sempre conhecendo coisas novas, fazendo coisas diferentes e não estar parada no mesmo lugar. Mas isso não necessariamente implica em ser uma diretora, presidente, não. Se eu conseguir ir renovando o meu contexto diariamente, talvez eu não precise ser diretora ou presidente de nada. Então eu não tenho muito essa visão a longo prazo pautada em cargo. Eu sei que o que eu quero fazer é pautado em gestão de pessoas, que é algo que hoje eu gosto muito. É na área de tecnologia, que foi a minha iniciação e é algo que eu gosto bastante. Mas o cargo em específico, o cargo que eu vou me aposentar, por exemplo, eu não sei dizer ainda. Entendi. Bom, infelizmente a gente vai ter que encerrar, mas eu queria deixar uma palavra mais para quem participa
inicialmente, que é o grande prazer de fazer esse projeto. Toda pessoa que eu entrevisto, eu vejo algumas coisas em particular que são iguais. O desejo de crescer, o desejo de fazer o bem para as pessoas e o desejo de ter um sentido na vida, no sentido de trazer o bem para as pessoas. Eu acho isso uma coisa maravilhosa. E eu acho lindo a questão de você ser apaixonado pelo que você faz. Eu acho muito pobre, e não estou desmerecendo a pessoa que faz isso, mas as pessoas que trabalham só por dinheiro, só por cargo. Sempre quando eu vejo alguém que você vê ela falando e tem um brilho no olhar, eu acho que a pessoa está no caminho certo, eu acho que a pessoa tem tudo o que ela já quis, sabe? Ela só talvez não tenha enxergado isso. Então, obrigado pela sua participação. Já disse que você é uma das pessoas que eu admiro bastante. E ver um pouco mais de você nessa entrevista me faz admirar um pouco mais. Obrigado a você, obrigado a todos os participantes. Eu não sei se esse vai ser o último vídeo do ano, porque temos outros gravados também. Mas se for, para você que está assistindo, um Feliz Natal. Eu acho que já vai ter passado. Se não for, a gente se vê no próximo vídeo esse ano. Tem mais novidades que eu estou tentando trazer. Tem mais pessoas de outras áreas do RH, parcerias que eu estou tentando trazer também. Mas obrigado a todos, obrigado Bruna, e é sempre um prazer estar conversando, é sempre um prazer estar trazendo, não só para mim, né, mas para todos um crescimento que a gente vai aprendendo com as pessoas. É algo que eu aprendi, né, você não cresce sozinho, e se você tenta fazer sozinho, que é algo que eu sempre tentei fazer, você pode até chegar lá, mas vai demorar muito tempo. E quando você conversa com as pessoas, você descobre que elas são muito mais do que você consegue enxergar. E você descobre também que você também pode ser muito mais aprendendo com as pessoas. Então, muito obrigado. Tá? Sucesso na sua carreira, sucesso na sua vida. E até o próximo vídeo. Obrigada a você pela oportunidade, pelo convite. Parabéns pelo projeto, pela iniciativa. E nos vemos mais.